Olá, queridos alunos e alunas da Escola de Teologia João Ribe Palharim. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o pastor Ademir Pereira, pastor e coordenador da Escola de Teologia João Ribe Palharim aqui no nosso estado, e é sempre um prazer poder estar com você levando as nossas aulas do nível Expert. Estamos encerrando uma matéria brilhante. Estávamos aprendendo sobre a escatologia, a doutrina das últimas coisas. Já tivemos várias aulas sobre esse assunto e hoje vamos completar o raciocínio dando aula 43, falando sobre a eternidade. Tenho certeza que você vai aprender bastante com esta aula de hoje. Antes de qualquer coisa, se você não é inscrito no canal, já se inscreva. Clique no gostei, deixe aí os seus comentários, fique à vontade para tirar suas dúvidas, para comentar a respeito da nossa aula. E para começar bem a aula de hoje, vamos fazer uma oração. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos abra o entendimento, que nos dê a revelação e o conhecimento da sua palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, eu te glorifico, ó Pai, porque nós tivemos várias aulas de escatologia e aprendemos bastante sobre esse assunto. E nesta última aula eu quero lhe pedir o mesmo que eu venho pedindo a cada aula, que o mesmo Espírito Santo que inspirou os escritores da palavra de Deus, que revelou segredos aos profetas, que esse mesmo Espírito Santo venha nos ensinar, nos capacitar a compreender, a entender os mistérios contidos no teu santo livro. Fale conosco, nos ensine ao que queremos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje eu estou com a minha apostila no formato digital. Você pode receber também a apostila digital pelo seu WhatsApp. Nós vamos mandar para você a aula de número 43, Escatologia 2, parte 5, Eternidade. É só você mandar uma mensagem para este WhatsApp que está aparecendo agora na sua tela, e aí você solicita a aula pelo número e nós enviaremos a você. Caso você opte por receber a aula impressa, é só vir pessoalmente até uma de nossas igrejas e solicitar a aula impressa. A segunda carta de Pedro, capítulo 3, abra comigo, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, diz assim, veja só. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Nós que somos, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. A eternidade é um assunto que interessa a todas as pessoas. Apesar de alguns acreditarem que tudo termina com a morte física, a palavra de Deus é clara no sentido de que a alma é eterna, quer seja com Deus ou não. Então, logo de cara, eu tenho que te dizer que a morte não é o fim de tudo, como muita gente pensa. Na verdade, a morte é o início de uma fase que vai durar a eternidade. Sabemos que a vida humana, a vida terrena, ela tem hora para começar e hora para terminar. A partir do momento em que você nasceu, por assim dizer, você saiu do ventre materno, ali é marcado o dia, a hora e lugar em que você nasceu. E a partir daquele momento se sabe que algum dia você vai deixar a sua existência terrena e vai partir para a eternidade. A eternidade não é só para o salvo, é para o salvo e é para o ímpio. O que vai mudar é o lugar onde o salvo e o ímpio passarão a eternidade. O que vai mudar é a companhia ao lado de quem esta pessoa irá passar a eternidade. De acordo com o dicionário bíblico Wycliffe, eternidade no pensamento filosófico, tanto no antigo como no moderno, refere-se a alguma coisa fora ou em contraste com o tempo. No uso bíblico, porém, os termos hebraico e grego para a eternidade sempre representam o tempo,
seja numa era específica ou em um período de extensão desconhecida ou indivisível. A ênfase está na ausência do tempo ou no tempo de duração indefinida. Em sua segunda carta, Pedro esclarece que devemos aguardar o cumprimento da promessa feita pelo Senhor. Que promessa é essa feita pelo Senhor? Isaías 65, verso 17, tem uma promessa aqui. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Essa é a promessa que Pedro citou lá naquele versículo que eu acabei de ler. O Senhor Jesus chama o céu de casa, ou de morada. Paulo afirma em Filipenses 3:20 que a nossa pátria está nos céus. O Senhor Jesus disse que devemos nos alegrar, não porque os demônios se sujeitam a nós, porque oramos e os doentes são curados, os demônios são expulsos. Nós temos que nos alegrar por ter o nosso nome escrito nos céus. O teólogo Zacarias de Aguiar Severa, no livro Manual de Teologia Sistemática, na página 478, ele disse assim: a palavra céu tem pelo menos 3 sentidos na Bíblia. Primeiro, céu é parte do universo, ou seja, céu no aspecto cósmico, no aspecto de astro, né? O céu, ele é parte do universo. Se você está estudando ali o sistema solar, você entende que o céu é a parte do universo. Mas, à luz da Bíblia, o céu também é chamado de Deus. Quando a gente fala de céu, nós estamos nos referindo a Deus. Então, o céu é um sinônimo de Deus. Lá em Lucas 15:18, o filho pródigo ensaiou uma fala. Ele disse: eu vou chegar para o meu pai e eu vou dizer para o pai assim: ô pai, pequei contra o céu e perante ti. Quando o filho pródigo disse pequei contra o céu, era uma forma dele dizer pequei contra Deus. Mas como todo mundo sabe que Deus está no céu, então o céu acaba sendo um sinônimo de Deus. Céu, segundo o teólogo Zacarias Aguiar Severa, é a habitação de Deus. E a gente vê isso claramente nos textos que eu vou ler agora. Deuteronômio 26:15. Céu é a habitação de Deus. Deuteronômio capítulo 26, versículo 15. Diz assim: olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo a Israel e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Então ficou claro aqui que o céu é a habitação de Deus. O Salmo 2, verso 4, olha o que diz. Salmo 2, 4. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Aquele que habita nos céus. Jesus ensinou que Deus está no céu. Lá na oração conhecida mundialmente como a oração do Pai Nosso, porque começou com essas 2 palavras, Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai Nosso que estás no céu. Então o céu é a habitação de Deus. Jesus desceu do céu. Jesus subiu ao céu. E Jesus voltará do céu. João 3,13. Novo Testamento, Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Então olha o relacionamento de Jesus com o céu. Primeiro, ele desce do céu. Segundo, está escrito aqui que ele volta para o céu. E terceiro, ele que agora está no céu, voltará do céu para buscar a sua igreja. Então, Jesus é do céu. Atos 1:11, né? Que é aquele texto muito bonito que mostra os anjos falando com as pessoas que viram Jesus subir ao céu. Olha o que os anjos disseram, Atos 1:11. Os quais eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu,
há de vir, assim como para o céu o vistezinho. O fator mais importante no céu é que ele é a habitação de Deus. O livro de Apocalipse fala a respeito de um novo céu e uma nova terra. Lá em João 21:11, 21 verso 1, João disse: e vi novo céu e nova terra. Apenas os salvos estarão no novo céu e na nova terra, somente os salvos. E agora o pastor João Ribe Palharim faz um comentário aqui no Evangelho Reunido a respeito desta ida para o céu, desse novo céu e dessa nova terra, apenas dos salvos. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é um direito de quem recebe aquele que o próprio Deus enviou como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da humanidade. Memoriza: único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Único por quê? Porque não há outro. Único porque não há outro. Quando eu digo eu sou o único pastor da Paz e Vida nesse lugar, eu estou dizendo que não tem outro. Não é o caso, tem outros pastores, mas só para você entender o exemplo. Quando eu falo que eu sou o único, é porque não tem outro. Jesus é o único. Por quê? Porque não tem outro. Quer ser salvo? Não tem outro caminho. Jesus é o único caminho. Quer perdão dos pecados? Não tem outro jeito. Jesus é o único que pode perdoar os seus pecados. Atos capítulo 4, verso 12, deixa claro que Jesus é único. E em nenhum outro há salvação. Nenhum outro. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Segundo, Jesus é suficiente. Suficiente é quando você não precisa de mais. Alguém chega para você e diz: coloco mais? Não, obrigado, já tenho o suficiente. Suficiente é quando não cabe mais, não precisa de mais, já está o suficiente. Jesus é suficiente para mim. Jesus é suficiente para você. Jesus é suficiente para a humanidade. Quem recebe Jesus não precisa de mais ninguém. Quando as pessoas não têm Jesus, elas estão sempre atrás de alguma coisa a mais. O religioso, ele está sempre procurando alguma coisa a mais. A pessoa tem essa religião, mas se você chamar ela para ir ali, ela vai. Se você chamar ela para tomar uma reza, ela vai. Chamar ela para levar um passe, ela vai. Chamar ela para ir fazer um trabalho, ela vai. Porque ela está em busca de algo para satisfazer, algo que vai preencher o vazio. Mas quando a pessoa recebe Jesus, ela dispensa qualquer convite para qualquer lugar, ela não quer mais envolvimento com nenhum tipo de prática, porque Jesus é suficiente. Mas Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus, está escrito em Hebreus 10:12. Jesus é exclusivo. Quando a gente usa a palavra exclusivo, nós estamos falando de algo que mais ninguém tem, ou que mais ninguém faz, ou que mais ninguém é. Jesus, ele é exclusivo. Você não pode ter Jesus e ter outras pessoas. Me desculpe aqui, eu não quero desrespeitar a fé de milhares de pessoas, mas eu tenho que pregar a verdade do Evangelho. Se você quer Jesus na sua vida, então você vai ter que rejeitar os ídolos, você vai ter que rejeitar as imagens, você vai ter que rejeitar os guias, você vai ter que rejeitar os padroeiros e padroeiras e ficar só com Jesus. Não tem como você ter Jesus na sua vida e ao mesmo tempo ser devoto de um santo. Você tem Jesus na sua vida, mas ao mesmo tempo você acredita nos guias, nos caboclos, nos orixás. Não pode. Jesus tem que ser exclusivo, porque Deus não aceita outro mediador. E 1 Timóteo 2, do 3 ao 6, a palavra fala que Deus não aceita outro mediador, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. E a quarta, Jesus é o eterno Salvador, único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Por que eterno Salvador? Porque durante toda a eternidade estaremos salvos pelo seu sangue. Eu sempre estarei salvo graças ao sacrifício de Jesus.
Está escrito em Hebreus 9:12: e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. O próprio Senhor Jesus afirma que a vida eterna é conhecer a Deus. João 17:3, Jesus estava orando, na oração dele ele disse: Pai, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Em nenhum lugar as Escrituras Sagradas apresentam detalhes da vida no reino eterno de Deus. Então eu quero que você grife essa frase: em nenhum lugar as Escrituras Sagradas apresentam detalhes da vida no reino eterno de Deus. Tem gente que não sabe nada do que está acontecendo na vida dela aqui. Ela não presta atenção em nada do que está acontecendo na vida dela aqui na terra, mas ela vive fascinada com o que vai acontecer lá na vida eterna, lá no céu. Por que você não vive uma coisa de cada vez? Por que você não dá atenção à sua vida aqui na terra nesse momento? Porque se você não viver bem aqui na terra, se você não andar na presença de Deus aqui na terra, nem para o céu você vai. Então você não vai nem passar a eternidade com Jesus e você está aí preocupada em se lá no céu vai ter comida, não vai ter comida, se lá no céu a gente vai reconhecer um ao outro, se não vamos, se lá no céu a gente vai dormir ou vai ficar acordado 24 horas, se lá no céu a gente vai andar mesmo em ruas de ouro, se não vai, como é que vai ser a casa que nós vamos morar lá e que mobília vai ter. Tem gente que vive preocupado com esses detalhes. Se Deus quisesse que eu soubesse desses detalhes, Ele teria me dito. Deuteronômio 29:29. Sabe o que está escrito lá? As coisas encobertas são para Deus, porém as coisas reveladas são para nós. Então, se tivesse revelado, é porque Deus quer que a gente saiba. Se Deus não revelou, é porque Ele quer guardar para Ele. E é a graça da coisa, eu chegar no céu e eu não sei como vai ser, eu tenho alguns detalhes, mas eu não tenho a plenitude do conhecimento de como vai ser o céu. Então eu tenho aquela expectativa de ir e saber como vai ser. Então, se alguém chega para você e fala: olha, eu tive uma revelação, olha, eu sofri um acidente, eu fiquei em coma não sei quanto tempo, aí eu fui no céu, eu desci, eu subi, eu vi o anjo, eu falei com João, falei com Abraão, falei com Isaac, falei com... Ai, meu Deus, toma cuidado, viu? Toma cuidado, porque tem muitas pessoas que não têm condição de abrir a Bíblia e pregar, porque não conhecem o texto, não sabem manusear a palavra, aí ficam inventando histórias mirabolantes para prender a atenção da igreja. A igreja não quer ouvir ficção científica de pastor. A igreja quer ouvir a pregação da palavra de Deus. O que tem aqui, pregue. O que não tem aqui, um dia nós saberemos na glória. Volte à apostila comigo. O próprio Senhor Jesus afirma que a vida eterna é conhecer a Deus. Em nenhum lugar as Escrituras Sagradas apresentam detalhes da vida no reino eterno de Deus. Algumas indicações são feitas para nos mostrar como será a eternidade. Algumas indicações. Em 1 Coríntios 2:9 está escrito assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Oh, glória a Deus. Paulo faz referência ao que foi dito pelo profeta Isaías no capítulo 64:4. E ele ainda diz em Coríntios 13:12, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Veja, Paulo foi o maior teólogo do Novo Testamento, um dos profundos conhecedores e escritores do Novo Testamento, mas ele não tinha dificuldade em reconhecer que não sabia de tudo, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então, você tem que entender que no que diz respeito ao céu, as coisas da eternidade, a gente conhece em parte. A gente vê como um enigma, mas quando estivermos lá, veremos claramente. Nós podemos ver aqui
no manual de escatologia, que também nós citamos aqui em nossa bibliografia, como será a vida na eternidade. Então vamos lá ao que se sabe. Eu já disse que não se sabe tudo, mas o que se sabe? Como é que vai ser a vida na eternidade? O manual de escatologia do teólogo Dwight J. diz o seguinte: a vida na eternidade será uma vida de comunhão com Ele. Só isso aqui já é maravilhoso, porque a gente vive aqui na terra lutando, se esforçando para ter comunhão com Cristo, e toda vez que a gente peca, a nossa comunhão é interrompida. Mas, quando estivermos lá, vamos ter comunhão com Ele. Paulo falou: agora eu vejo por enigma. Eu vejo Jesus, vejo como? Por enigma, pelas profecias, essas coisas. Mas, quando eu estiver lá, eu verei face a face. Como será a vida na eternidade? Uma vida de descanso. Apocalipse 14, 13. Nossa vida aqui na terra, muitas vezes é tão pesarosa, é tão cansativa, é tão desgastante, não é? Mas quando a gente estiver lá, vamos descansar. Apocalipse 14, 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Muito bem. Como é que será a vida na eternidade? Uma vida de total entendimento. Mais uma vez a gente cita Coríntios 13, 12. Agora vejo em parte, agora conheço em parte, agora vejo por enigma, mas lá verei como Ele é, lá o conhecerei como sou conhecido, ou seja, plenamente. Lá no céu vamos ter uma vida de santidade. A vida na eternidade é uma vida de santidade, não tem pecado. Apocalipse 21, 27 diz assim: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Vai ser uma vida de santidade. Só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro entrarão lá. Vai ser uma vida de alegria, 21, 4, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Mais um texto que diz aqui sobre a vida na eternidade, será uma vida de serviço. Pastor, como assim? Pelo amor de Deus, eu já sou um servo aqui na terra, você servo lá no céu? Se você tem algum problema em ser servo, eu acho que você não deve nem querer ir para o céu, porque aqui está dizendo que lá vai ser uma vida de serviço. E a quem nós vamos servir? Ao nosso Senhor. Quem mais? Apocalipse 22, 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. A sua visão sobre o céu é o quê? Você num lugar paradisíaco e os anjos lá te abanando, né? E você mesmo não serve a ninguém. Você mesmo só está desfrutando como se fosse uma colônia de férias. O céu é lugar de serviço. Quem não gosta de servir não vai gostar de ir para lá. Mas o céu é uma vida de abundância. Muitas pessoas aqui na terra experimentam a escassez, mas lá no céu vamos desfrutar de abundância. 21, 6. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Ou seja, a quem quer que tiver sede, tem muito lá, tem abundância lá. Quem tiver sede pode vir, que tem água viva para você beber. A vida na eternidade será uma vida de glória, 2 Coríntios 4, 17. Vamos ver. 2 Coríntios 4, 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Quer dizer que lá no céu, na eternidade, nós vamos viver uma vida de glória. Colossenses 3,14, Paulo falando para essa igreja sobre a volta de Cristo, ele falou como é que vai ser lá. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, de amor,
que é o vínculo da perfeição. Muito bem, vamos voltar aqui, olha. A vida na eternidade será uma vida de adoração. Eu sempre falo na igreja que você pega um culto, o culto tem oração, tem louvor, tem oferta, tem avisos, tem apresentações, tem a pregação da palavra. Muitas vezes a parte do louvor é negligenciada, isso está errado. É um ponto que tem igrejas que estão numa ponta da extremidade e outras estão na outra. Tem igrejas que quase não se prega a palavra. É uma banda que canta sem parar, só essa casa é sua, nós deixamos ela para você, canta 50 vezes. E na hora que o pastor vai pregar, não tem tempo para pregação. É um ponto. Você sabe que é assim. Hoje em dia, muitas igrejas estão indo por esse caminho. Mas também há outra extremidade que também está errada, que é aquela igreja que não se interessa pelo louvor e ela só quer chegar na hora que o pastor vai pregar. E aí tem membros que vão e já conhecem a dinâmica do culto, já sabem mais ou menos como é que funciona a liturgia da igreja, então a pessoa já tem uma ideia de que hora o pastor vai estar no altar. Acredite, tem gente que já se programa para sair de casa a tempo de ouvir a pregação, mas o culto começar, o louvor, a adoração, muitas vezes é desprezado na igreja. Isso também está errado. Tem que ter lugar para tudo na igreja, tudo. Agora, se eu não gosto de louvar, de adorar, eu vou fazer o que lá no céu? Porque aqui em Apocalipse capítulo 19 diz que nós vamos adorar o tempo todo. Apocalipse 19, 19 verso 1. E depois dessas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Adoração. Voltando à apostila. Na eternidade, vamos reconhecer uns aos outros, ou seja, vamos saber o nome de cada salvo, até mesmo daquele que não viveu em nosso tempo. Corroborando esse entendimento, quando da transfiguração, Pedro, João e Tiago viram Moisés e Elias, os quais apareceram em glória, e os identificaram mesmo sem os terem conhecido. Está lá em Lucas 9. Quando Jesus levou os discípulos ao monte e ali se transfigurou diante deles, os discípulos reconheceram. Eles falaram: o senhor quer que a gente faça aqui uma cabana para Moisés, outra para Elias, outra para o senhor? Como é que eles sabiam que aquele homem era Moisés e aquele outro era Elias? Então, eles reconheceram, mesmo sem nunca ter conhecido. Eu nunca vi Moisés, eu nunca vi Elias, eu nunca vi Abraão, eu nunca vi Davi. Você nunca viu. Mas quando estivermos na glória, nós vamos andar ali, vamos nos conhecer. E você vai olhar e vai dizer: ali o Abraão, ali o Moisés, ali o Enoque que andou com Deus, ali o Davi, o homem segundo o coração de Deus. Já pensou que coisa maravilhosa? E além, é claro, de conhecer essas grandes personalidades da fé cristã, nós iremos conhecer também uns aos outros. Você vai dizer: olha lá o pastor Ademir lá da igreja. Eu conheço, sei quem é. É claro que lá nós vamos ter outros nomes, mas iremos nos reconhecer. Pedro, João e Tiago viram Moisés e Elias, acabei de explicar isso para você. O Senhor Jesus também esclareceu que na eternidade não haverá casamento, pois seremos como os anjos no céu. E como é que são os anjos no céu, gente? Os anjos são seres assexuados, não possuem sexo. Apesar da palavra anjo soar como masculina, anjo. Então, quando eu vou falar de anjo, eu falo em o anjo. E o interessante é que sempre que a gente assiste uma cena que retrata anjos, seja numa filmagem de um clipe, seja num filme, toda vez que aparece um anjo numa produção de cinema ou em algum vídeo, o anjo sempre aparece no formato masculino, né? A gente tem então a ideia de que o anjo é um homem. Apesar de que a palavra de Deus diz que anjos apareceram na forma masculina, você deve considerar o fato de que os anjos que apareceram em forma masculina agiram numa teofania.
A teofania significa que o ser espiritual toma forma física humana para se apresentar ao homem. Esse anjo que apareceu na forma de homem poderia ter aparecido também na forma de uma mulher, por que não? Agora, não está na Bíblia que apareceu um anjo em forma feminina, mas poderia ter acontecido, porque os anjos lá no céu não têm sexo. Então, quem está casado hoje, aproveite a vida, case e seja feliz. Lá no céu não vai ter casamento. Isso para alguns é uma maravilha, né? Tem gente que está assistindo essa aula e está dizendo, graças a Deus, Deus me livre, se eu tivesse que ser casado lá no céu também, eu não ia nem querer ir. Outros estão dizendo, ai que peninha, eu vou ficar sem meu amor. Mas o fato é, a vida aqui é suficiente para que a gente seja feliz e desfrute da comunhão do casamento. Mas lá na glória, a nossa prioridade será outra. Na Nova Jerusalém, teremos uma vida de felicidade plena na presença do Senhor, ou seja, vai ser uma felicidade completa. Se eu te perguntar, meu querido aluno, minha querida aluna, você é feliz? Provavelmente você diria que sim. Você vai dizer, olha pastor, eu sou feliz, eu tenho Jesus, eu sou salvo, meu nome está no livro da vida. Talvez você vai dizer, eu sou feliz, eu tenho marido, eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu tenho o que comer, o que beber, eu sou feliz. Mas se eu te perguntar, você é 100% feliz? Aí você vai dizer, ah pastor, sabe como é, né? Tem dias que a gente fica aborrecido, tem dias que a gente chora, tem dias que a gente lamenta, tem dias que a gente acorda com vontade de chorar. Lá no céu não vai ter isso. Lá no céu você não vai ter nenhum dia de depressão, nem um dia de tristeza, nem um dia de angústia, porque como eu já li, vou ler de novo, Apocalipse 21:4 diz que Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Pastor, como é que não haverá morte se nós vamos viver lá no céu para toda a eternidade? Então quer dizer que a gente vai viver lá e ninguém nunca mais vai morrer? Não, ninguém nunca mais vai morrer. Você pode morrer aqui, nessa terra, mas a partir do momento em que você for ressuscitado por Cristo, aí, meu amigo, não morre nunca mais, vai ser para a eternidade. E o que é a eternidade? É aquilo que não tem fim. A eternidade não será como a terra, em que há dia e noite. Na Nova Jerusalém não haverá sol nem lua, dia ou noite, e o Cordeiro será a lâmpada da cidade. Está escrito em Apocalipse 21:23, que a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Lá no céu, na eternidade, nunca mais nos cansaremos ou nos fatigaremos, por isso não será necessário dormir para descansar. Por que eu durmo? Por que você dorme? Porque o meu corpo, ele tem um estoque de energia. Eu, por exemplo, acordo por volta das 6 da manhã, 6:30 da manhã, por aí. E eu vou dormir sempre à meia-noite. Nunca durmo antes da meia-noite, nunca, não consigo. Sempre eu vou dormir à meia-noite. Então, entre 6 da manhã, 6:30 da manhã, até meia-noite, eu tenho energia. Eu tenho energia para produzir, para trabalhar, para andar, para fazer tudo que eu precisar fazer. Mas quando chega meia-noite, eu estou tão esgotado fisicamente, que se eu começar a pregar nesse horário, eu provavelmente vou falar coisa com coisa, não vou raciocinar, as minhas palavras não serão palavras de sabedoria, porque eu estarei tão cansado que eu não vou conseguir. Eu posso dirigir o dia inteiro, mas não me entregue o volante de um carro à meia-noite, eu durmo, eu não tenho uma boa atenção, eu sou um motorista muito atento, mas não me coloque para dirigir de madrugada, não sirvo para isso, já fiz o teste. Eu faço o que à noite? Eu durmo, é isso que eu faço. Eu durmo. Deus me desperta na madrugada, eu acordo, oro. O que eu faço depois? Eu durmo. Por quê? Porque o meu corpo humano precisa dessas horas
para descansar. E aí, quando eu acordo no outro dia, eu estou 100% carregado, igual o celular que você coloca lá no conector, no carregador, e ele fica lá por algumas horas e depois ele está 100%. Eu fico 100%. Agora, lá no céu, eu vou ter esse problema? Vou ter? Não. Começa que lá no céu não vai ter dia e noite. Não vai ter isso. Não é como aqui, que eu olho para o céu e vejo o sol. Depois eu olho para o céu e vejo a lua. Começa que eu já vou estar no céu. Segundo, que não vai ter sol ou lua, não vai ter dia ou noite. E eu não vou mais estar neste corpo corruptível, neste corpo de carne e osso. Então eu não vou cansar, que coisa gloriosa. Eu vou entoar louvores ao Senhor o tempo todo e não vou me cansar. A minha garganta não vai doer. As minhas pernas não vão cansar de ficar de pé ali na presença do Senhor. Então o céu, a eternidade, vai ser esse lugar. Outra informação que o dicionário bíblico Wycliffe nos dá, e também o livro de Manual de Teologia Sistemática de Zacarias Aguiar Severa nos diz, é que os moradores da Nova Jerusalém terão o privilégio de comer o fruto da árvore da vida. Lembra da árvore da vida, aquela que Adão e Eva comiam quando estavam no jardim? Deus nunca cortou essa árvore, Deus nunca tirou ela de lá. Deus tirou o homem e a mulher do lugar onde a árvore estava, mas não tirou a árvore de lá. A árvore continua no mesmo lugar. Nunca foi encontrada, nunca foi acessada, Deus a guardou para si. Mas lá na eternidade, nós poderemos desfrutar do seu fruto. Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. O céu, então, é um lugar, um estado de vida feliz. Primeiro, porque ali eu vou ter completo livramento do pecado. Segundo, ali eu vou ter comunhão irrestrita com Deus. Terceiro, ali eu vou ter a isenção do mal. Quarto, ali eu vou ter o serviço contínuo a Deus. Quinto, ali eu vou ter um desenvolvimento constante. Então vamos aperfeiçoar esse entendimento. Completo livramento do pecado. Significa o quê? O estado final dos salvos será de completo livramento do pecado. Haverá santidade completa. Seremos semelhantes a Cristo. Qual é a minha maior frustração hoje? É o pecado. O pecado é a minha maior frustração. Quando eu peco, eu me sinto mal por isso. E eu fico olhando para mim mesmo e dizendo, por que eu fiz isso? Eu não tinha que ter feito isso. Eu não tinha que ter falado isso. Eu não tinha que ter pensado isso. Como que eu posso ser salvo desse jeito? Eu me sinto mal comigo mesmo. Porque eu estou lutando contra o pecado. O Paulo expressou esse sentimento quando ele disse, miserável homem que eu sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, agora o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Quem vai me livrar desse corpo da morte? O Paulo deixou claro que ele ficava insatisfeito com isso, e lá na eternidade não vai ter esse problema. Então a minha maior frustração, que é o pecado, lá no céu não vou ter. Eu vou poder dizer que estou em santidade total. Segundo, comunhão irrestrita com Deus. Eu tenho comunhão com Deus? Tenho. Quando eu oro, quando eu leio a palavra, quando eu venho para a igreja. Mas eu tenho comunhão irrestrita com Deus? Irrestrita não. Porque a palavra diz em Isaías 59, 1 e 2, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as nossas iniquidades e pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, quanto mais pecado eu cometo, menos comunhão eu tenho. Mais pecado, menos comunhão. O pecado me afasta de Deus. Uma vez que não vai ter pecado, então o que eu vou ter? Comunhão irrestrita. A comunhão do crente com Deus é a fonte de toda a verdadeira alegria do crente. No céu, a comunhão com Deus por meio de Cristo será irrestrita. A expressão que melhor expressa essa verdade é verão a sua face, está lá em Apocalipse 22:4. Por isto, a alegria no céu será indescritível.
Isenção do mal. A ordem eterna será de isenção da natureza má, tal como a tristeza, a doença e a morte. A completa vitória sobre o pecado implica completa transcendência sobre todas as outras formas do mal. Não haverá mais maldição. Quarto, serviço contínuo a Deus. Serviremos a Deus continuamente. Não sabemos de que forma serviremos. Com certeza o louvor e a adoração serão tributados para sempre a Deus. Como que eu vou servir a Deus lá? Não sei. Sei que eu vou servir. Como é que eu sirvo a Deus hoje? Pregando o evangelho, fazendo a obra, amando o próximo, cuidando daquilo que Deus me entregou. Como é que eu vou servir lá na glória? Não sei. Não sei. Eu sei que pregar a palavra para as pessoas se arrependerem, isso aí eu não vou precisar mais fazer. O que eu vou continuar fazendo? Aqui eu canto, louvo, exalto a Deus, disso eu tenho certeza, lá eu vou continuar fazendo. Aqui eu rendo ofertas ao Senhor. E os textos da palavra dizem que lá também iremos ofertar. Amém? Continuando aqui. Desenvolvimento constante. O estado de perfeição não implica em que haja crescimento. Paulo declara que haverá mudança no método e caráter do nosso conhecimento. Hoje eu conheço em partes. Quando eu estiver lá, eu vou conhecer plenamente. Conheceremos assim como somos conhecidos. Isso não significa onisciência. Não confunda o conhecimento pleno com onisciência. Indica sim um crescimento muito mais completo e que certamente será constante. Já lemos aqui Apocalipse 22:14, bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Essa lavagem das vestiduras no sangue do Cordeiro deve ser diária. Para eu entrar na cidade santa pelas portas, todos os dias eu tenho que lavar minhas vestes no sangue do Cordeiro. Em outras palavras, eu tenho que chegar na presença de Deus, me arrependendo e pedindo perdão pelas minhas falhas. Você tem feito isso diariamente? Faça isso todos os dias. Persevere na presença do Senhor, pois assim fazendo você estará para sempre com o Senhor. Tome posse disso e a gente vai se encontrar na eternidade. Já pensou que glorioso? Você poder dizer, eu era membro da Paz e Vida e esse aqui era meu pastor, lá na glória. E hoje estamos todos nós aqui na eternidade. Hoje somos como anjos no céu. Hoje só tem um pastor que é o Senhor Deus. Mas a gente vai se encontrar. E eu vou poder ver tantas almas que eu ganhei para Cristo, que eu evangelizei, que eu ministrei, que eu pastoreei. E ver essas almas salvas vai me dar muita alegria. Nós estaremos lá. Talvez você nem me conheça pessoalmente, tem muitas pessoas que me acompanham pela internet e nem me conhecem pessoalmente, mas vão me conhecer lá na glória, quem sabe, né? Quem sabe você não vai me conhecer aqui, pessoalmente na terra. A gente está sempre mudando, tem lugares que a gente nunca nem foi e os vídeos da internet chegam, mas enfim, o fato é que a gente vai estar na eternidade com Cristo. E assim ficamos por aqui, encerrando a aula de escatologia. Eu espero de verdade que você tenha gostado do conteúdo que nós apresentamos aqui e que esse crescimento seja uma bênção para a tua vida. Um abraço, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.